Bom dia! Vamos iniciar mais um dia com a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Convidá-lo para entrar na nossa casa, convidá-lo para permanecer com a gente, convidá-lo para sentar à mesa com a gente. Vamos começar esse dia com a pessoa mais importante da nossa vida. E conforme eu já disse em outros momentos, eu tenho feito devocional e tem sido um divisor de águas na minha vida. Tem sido importante para minha fidelidade com Cristo, tem sido importante para minha intimidade com Cristo, tem sido importante na minha perseverança, tem sido importante para a prosperidade da minha casa. E eu gostaria de convidá-los para participar desse devocional. A gente vive um momento de muita tribulação, de muitas dificuldades, e é o momento mais oportuno para a gente redefinir quais são as necessidades e as importâncias da nossa vida. A gente está vivendo um momento de tantas perdas, de tantas dores, de tantas frustrações, e ainda assim existem pessoas que não definiram o que é significativo para você. E eu tenho feito muito essa reflexão. Eu tenho feito muito essa reflexão do que de fato é importante para o meu dia a dia, o que vai me edificar, ou o que é desnecessário, o que às vezes eu dou tanto valor e que eu posso deixar como um segundo plano. Se der, eu faço. E estar na presença de Deus, estar com Deus, convidá-lo a fazer parte do seu dia a dia, é tão importante quanto o ar que a gente respira. Então eu quero te convidar para fazer esse devocional. Pode ser que você não tenha condição de fazê-lo no mesmo momento que eu, mas faça. Dê essa oportunidade para mudar a sua vida, para mudar o seu caminho, para mudar as dificuldades que você vem enfrentando. Faça o seu devocional. Escolha um momento oportuno. O devocional, a oração, não é aquela que a gente antes de comer agradece o alimento que a gente tem. Não é aquela que a gente deita na cama e faz uma oração breve com sono, até troca as palavras. A intimidade com Deus é aquele momento que você deixa tudo apenas para estar com Ele. E dê essa oportunidade para você. Faça essa escolha, é uma decisão sua. Organize o seu dia para um momento de intimidade com Deus. Não precisa ser grandes momentos, você vai continuar agradecendo pelos bens durante o dia todo. Mas escolha um momento para a intimidade, escolha um momento para o secreto, escolha um momento para vocês conversarem e definirem qual vai ser a sua vida, como vai ser o seu dia. Essa decisão é sua. Ontem eu fiz esse devocional, mas infelizmente eu não gravei. E é uma palavra que ela vem tocando no meu coração já há algum tempo, né? Eu venho preparando essa palavra já há algum tempo e eu decidi refazê-la hoje para poder gravar e explicar o que está acontecendo, né? O que significa esse devocional. Conforme eu disse para vocês, eu escolhi fazer o devocional e isso tem sido bênção na minha vida e na minha casa. Quando a gente ressignifica o lugar de Deus na nossa vida, esse espelho, ele reflete nas pessoas que estão ao nosso redor. E eu te faço esse convite. Seja esse espelho, as pessoas ao seu redor. Eu não me considero estando na santidade, não. Tenho muitas dificuldades, tenho muita visão humana ainda. Mas eu acho que a gente deve buscar, né? Quando a gente tem esse propósito que a gente busca, a gente está no caminho, a gente está no processo do que Deus precisa para nós. E desse devocional surgiu
um projeto, né, que se chama Nascendo para o Propósito, Nascendo para a Promessa, Nascendo para a Promessa. E é a gente entender qual é a promessa de Deus para as nossas vidas. Deus deu promessa para a vida de todo mundo. E a gente tem que entender quais são essas promessas. E a gente só consegue entender quais são essas promessas no secreto, nessa intimidade. Quando a gente silencia o coração para ouvir o que Deus tem a nos dizer. No dia a dia, com essa tribulação, com essa correria, a gente não ouve. A gente precisa silenciar. A gente precisa abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para saber o que Deus quer e Ele tem para a nossa vida e Ele proporciona para nós diariamente. Que às vezes muitos jardins são plantados e a gente não está vendo. Esse tema de hoje chama Um Lugar Seguro. Eu vou falar de um lugar seguro. Esse lugar que a gente tanto almeja, que a gente tem tanta inquietude para chegar, para estar. E que a gente procura tanto, né? E Deus veio trazer essa palavra para mim de uma forma bem insistente, né? A gente está no momento que a gente precisa de um lugar seguro. E o que vai me oferecer segurança? O que vai me oferecer segurança são as paredes da minha casa, o que vai oferecer segurança é a minha família, o que vai me oferecer segurança é a minha saúde. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer junto com vocês. O que é a minha segurança? Aonde está a minha segurança? O que é um lugar seguro? E eu te convido agora para fechar os seus olhos e a gente orar e clamar a presença de Deus. Senhor Jesus, peço, Espírito, que você venha fluir nas minhas palavras, que você venha fluir no meu coração, Senhor. Que essa palavra dirigida a mim, pelo trono do Senhor, alcance aqueles que precisam ouvir a sua voz, aqueles que clamam de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Me faça pequena para engrandecer o seu santo nome. Senhor Jesus, traga paz, traga serenidade, traga um lugar seguro que a gente tanto almeja, Deus. Você pode me dar isso. Você pode me oportunizar esse lugar seguro, Senhor Jesus. E eu entrego a minha vida, eu entrego a minha existência, o meu viver em suas mãos. Flui em mim, Pai. Vá à casa de todos aqueles que estão te ouvindo. Fale a esses corações. Silencie, Pai, para que eles possam te ouvir. Abba, Pai, eu te amo, eu te quero e eu te desejo. Amém. Quando eu tive essa inquietude para falar sobre essa palavra, eu acordei 2:30 da manhã no domingo e Deus falava muito isso no meu coração. O que é um lugar seguro? Onde está um lugar seguro? E eu levantei, vim para o meu escritório, onde eu faço o meu devocional, e comecei a escrever no papel, porque uma dica para vocês fazerem o devocional é sempre ter em mãos a sua Bíblia, que é da Escritura, que é fonte de água viva, é da onde a gente vai ouvir o que Deus quer que a gente faça, né? Traga um papel, pode ser um livro de devocional, um caderno de devocional, pode ser uma folha, um caderninho e caneta. Porque a gente não precisa só ouvir, a gente tem que ouvir e colocar em prática aquilo que Deus tem nos falado. E quando Deus trouxe essa palavra, eu comecei então a rabiscar o que eu estava sentindo. E o mais interessante é que eu não consegui finalizar naquele momento. Eu precisei sair, respirar, e eu consegui finalizar essa palavra, eu consegui finalizar essa reflexão apenas ontem, no período da tarde. E Deus propôs que eu trouxesse essa palavra a vocês, trouxesse essa palavra a quantos eu pudesse alcançar, sem grandes pretensões, mas que se eu alcançar um coração, eu já cumpri a minha promessa, eu já cumpri o que Deus precisa, o que Deus quer de mim. E essa palavra, ela começa falando sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é um homem assim que me intriga muito, que me chama muita atenção.
porque eu me vejo muito em Pedro, no sentido de ser impetuosa, no sentido de ser temperamental, né? Eu me encontro muito em Pedro, uma pessoa contestadora, né? E Pedro, ele foi um homem tão sábio, dentro de toda a sua simplicidade, que na hora mais necessária da sua vida ele soube calar. Ele soube ouvir o que Deus tinha para ele. E ele não mediu em abandonar tudo para seguir a esse Jesus. Ele não mediu, ele largou tudo e ele fez. O apóstolo Pedro, então, ele era chamado de Simão, ele era irmão de André e ele era um pescador. Quando ele conhece Jesus, ele encontra com Jesus num momento muito difícil. Ele encontra com Jesus quando ele está voltando de uma pescaria que ele passou a noite toda. Ele passou a noite toda pescando, lançando rede ao mar e ele não pegou nenhum peixe. E aquele peixe, ele não era só importante para a sua provisão, mas ele era importante principalmente porque ele pagava os tributos aos romanos. Então ele não ter aquela provisão ia impactar diretamente na vida dele, né? Na sua trajetória com relação à política romana. E ele estava muito frustrado quanto a isso. Quando ele volta às margens, Jesus pede para usar o barco para ele ministrar uma palavra àquelas pessoas que estavam à margem do rio. E ele empresta silêncio e ouve o que o mestre tem a falar. E ele não conhecia aquele homem. Ele não ainda tinha tido contato com Jesus. Assim que ele acaba de ouvir a palavra de Jesus, Jesus fala: Pedro não, né? Simão, vamos voltar a águas profundas e você vai lançar novamente a sua rede. E ele fala: mas mestre, eu fiz isso a noite inteira e eu não peguei nenhum peixe. O mestre fala: confia, vamos voltar que você vai conseguir pegar os seus peixes. E Jesus diz a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles voltam. Antes disso, eles voltam para o mar e ele lança a rede e ele pega muitos peixes. E Pedro, ele tem a me ensinar algo muito genuíno, que nem sempre o homem com o coração fechado, com o coração, aquele homem com a cara fechada, né, aquela pessoa que parece que não vai se entregar, é exatamente a pessoa que vai virar as costas quando você tiver uma palavra para dar. Pedro, né, um homem extremamente temperamental, se torna um homem extremamente amável, se torna um homem extremamente fértil. Pedro, ele demonstra pra gente uma fé genuína, uma fé que acredita em primeira instância. Ele já olhou, ele já acreditou na proposta de Deus para a vida dele e ele já abraçou aquela expectativa dele acerca da sua promessa. Ele já se encontrou nesse lugar seguro de imediato assim que ele teve o primeiro contato com Jesus Cristo. Pedro, ele me mostra um solo fértil. Ele me mostra que mesmo aqueles homens, mesmo aquelas mulheres com o coração mais duro, eles podem ter um solo mais fértil. Pedro me mostra essa fé genuína, que é colocada no coração sem muito esforço. Simplesmente abre um coração, a semente é plantada e ela cresce, ela germina. Quantos de nós temos o temperamento de Pedro? Quanto que a gente quer tentar controlar o nosso dia, quanto que a gente quer controlar o nosso destino, quanto que a gente age por impulso, né? E essa impulsividade muitas vezes me leva e muitas vezes me tira do lugar secreto. Essa impulsividade muitas vezes me movimenta, tanto positivo, mas ela também me movimenta negativamente. Porque nessa impulsividade eu estou andando com as minhas pernas humanas. Eu estou andando com o meu coração ansioso. E eu não estou andando com a minha sabedoria. Aliás, eu não estou andando com a sabedoria que vem dos céus, que não é minha. É a sabedoria que me é dada pelos céus.
para eu saber aonde eu estou e para onde eu irei. Se eu estou num lugar secreto ou se eu vou no lugar segundo o coração de Deus, se eu estarei no lugar seguro. Um outro homem que me instiga muito com relação a essa palavra, num lugar seguro, é Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, ele acreditou em Jesus. Tiago, ele se entendeu no relacionamento e na intimidade com Deus apenas após a morte de Jesus. E isso é algo extraordinário e até inexplicável. Tiago conviveu com Jesus durante 30 anos, onde Jesus fez o seu ministério no secreto. Ele era uma criança especial, ele era um adolescente diferente, mas nenhum de seus irmãos confiaram no potencial e na verdadeira aliança de Jesus Cristo com Deus. Tiago viveu do lado desse homem durante 30 anos e ele não teve a capacidade de reconhecer Jesus como filho legítimo de Deus, como um homem que mudaria a história daquelas pessoas e de nós até hoje. Tiago, ele foi um dos primeiros a verem, a estarem na ressurreição de Jesus Cristo, a participarem desse momento da ressurreição de Jesus Cristo. E apenas nesse instante é que ele reconheceu o verdadeiro relacionamento de Deus com o seu irmão consanguíneo, Jesus Cristo. O mais lindo da história de Tiago é que na epístola de Tiago, uma das últimas escrituras, ele não usa desse lado consanguíneo em momento algum para falar de autoridade. Pelo contrário, ele se mostra o tempo todo humilde para revelar quem é Jesus, para revelar a sua intimidade com o Senhor. Ele até fala, ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em momento algum ele usa desse laço. E Tiago deixa de ser um homem cético e passa a ser um líder. Ou seja, Pedro, que não tinha proximidade com Deus, Pedro que estava distante de Jesus Cristo, creu assim que ele viu. Tiago, que conviveu durante a vida inteira com esse homem, ele precisou de algo extraordinário, ele precisou de algo sobrenatural para crer. Quem você é? Em que lugar você se encontra? A outra questão que me traz o apóstolo Tiago é o seguinte: é que um lugar seguro, ele não está na igreja. Quando verdadeiramente você não é igreja. A igreja sou eu, a igreja é você que é a igreja. É o Espírito que flui entre nós. Nós temos necessidade de sermos pedacinho de um corpo. Mas quantas vezes nós nos encontramos dentro de um espaço que nós não pertencemos a esse espaço? Ele não é o nosso lugar seguro. Pode ser que você não pertence ao teu próprio lar. Pode ser que você não pertence ao seu trabalho. Pode ser que você fala, gente, mas parece que eu não estou pertencendo dentro do meu matrimônio. E a escolha é sua. Aonde você deseja pertencer. Jesus fala que nós encontramos Deus, nós encontramos a Ele, com Ele, em qualquer espaço, em qualquer momento. Ele está em todo lugar. Mas é a gente que decide estar com Ele. É a gente que decide convidá-lo para aquele local. Então, irmãos, não vai ser a igreja que vai te oferecer um lugar seguro se verdadeiramente você não ser a igreja. Quando você vive a igreja, quando você está na igreja e a igreja está nela, é porque o Espírito flui em você em qualquer lugar e em qualquer momento.
seja na sua casa, seja no seu matrimônio, seja no seu trabalho, seja com seus amigos. Quem pertence a Deus sou eu. E eu decido pertencer a Deus. Eu decido o lugar seguro que eu quero estar. Deus, gente, Jesus, Ele não vai se comover com as nossas aflições, com os nossos sentimentos. Deus tem um propósito para nós. Nós vamos passar sim por momentos de deserto, nós vamos passar sim por momentos de atribulações, porque nós vivenciamos processos. Mas encontrar um lugar seguro, gente, não depende do lugar que eu habito, do lugar que eu coexisto, mas depende principalmente do que flui dentro de mim. E às vezes o que flui dentro de mim é negativo, às vezes o que flui dentro de mim é murmuração, às vezes o que flui dentro de mim é somente coisas ruins, porque eu estou esquecendo de ver os jardins que são plantados diariamente. Eu estou esquecendo de ver o que são as oportunidades que têm batido a minha porta diariamente. Eu estou esquecendo de convidar a pessoa mais importante para conviver comigo. E eu estou esquecendo de ter aquele espaço de intimidade com a pessoa mais importante da minha vida. A minha oração se baseia em obrigado, Senhor, pela minha comida. Obrigado, Senhor, pelo meu repouso. E o meu momento de intimidade está frio. E a gente precisa reconstruir esse lugar seguro. A gente precisa reconectar. A gente precisa levantar, restabelecer esse lugar seguro. Eu tenho um filho de 7 anos. E o meu filho, ele muitas vezes, ele acorda no meio da noite ou por conta de um pesadelo, ou por conta de um barulho. Ele acorda pro meio da noite e aonde que ele vai encontrar segurança? É na minha cama, comigo e com o meu marido. E na inocência dessa criança, ele encontra segurança, um lugar seguro está nas pessoas que são íntimas a ele, nas pessoas que são próximas a ele. Que nós tenhamos o coração inocente de uma criança para saber posicionar quem de verdade são as pessoas que oferecem segurança para a nossa vida. Quem oferece segurança para a nossa vida é o meu marido? Sim, ele oferece segurança para a minha vida. Mas ele oferece segurança no palpável, né? Quem oferece segurança para a minha vida no sobrenatural é somente Deus. Meu marido não é capaz de me oferecer a segurança sobrenatural. Meu marido, minha família, meus amigos não são capazes, o dinheiro não é capaz de me oferecer a segurança que é sobrenatural. A segurança que vem de um propósito. Quando você enfrenta um propósito, quando você decide um propósito, a primeira coisa que acontece na sua vida, e isso é algo que eu já conversei muito com alguns colegas que estão participando agora comigo, é que o mundo espiritual, gente, ele grita, ele se manifesta. Coisas que a gente não imagina começam a acontecer, tanto positivo quanto negativamente. E é nesse momento que a gente tem que se agarrar às armas espirituais, se agarrar à palavra que Deus tem pra gente enfrentar essa batalha. Porque a batalha invisível, ela é muito maior do que a batalha que é visível. Ela é muito maior. E esse lugar secreto, esse lugar seguro, a gente só encontra quando a gente tem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente vê que a gente não é nada, que a gente é pequeno sem o auxílio do Espírito Santo. A gente só consegue resistir às tentações, a gente só consegue resistir aos desafios, a gente só consegue resistir a todos os obstáculos quando nós temos esse Deus no nosso coração. Quando a gente coabita na nossa existência com o Espírito Santo que flui na nossa vida.
Enquanto a gente continuar insatisfeito, mas não sair dessa zona de segurança, nós não acharemos esse lugar seguro. E essa palavra que eu vou falar agora, ela veio direto do trono de Deus para a minha vida. O lugar seguro não te deixa em dúvida. O lugar seguro não te deixa em dúvida. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não tem dúvida. Você fala, meu Deus, por que demorou tanto tempo para a gente se encontrar? A gente não tem dúvidas quando nós estamos num lugar seguro. Se você está inquieto, se está faltando algo para você, é porque você não conseguiu ainda encontrar esse lugar seguro. Eu estou insatisfeita, eu não estou feliz. Você então não está no lugar seguro, porque um lugar seguro é calmaria, um lugar seguro é silêncio, um lugar seguro te traz paz, um lugar seguro te fortalece. Por mais que você esteja passando pela tempestade, um lugar seguro não te deixa esmoecer, porque é Deus quem te leva, é Deus quem te carrega. Esse lugar seguro é sobrenatural, não é você que anda com suas pernas. Quando eu chego aqui para falar, né, essa é a terceira vez, na verdade, que eu estou fazendo essa live. Eu faço a preparação, eu oro, eu peço a Deus, eu clamo a Deus a sabedoria do céu. Quando eu ligo o Instagram, eu falo, gente, eu não sei falar mais nada, mas não sou eu que falo. Quando eu clamo, quando eu peço a sabedoria do céu, quem fala por mim é Deus. Quem fala em mim é Deus. Quem flui em mim é o Espírito Santo, é aquele que eu necessito, é aquele que eu peço, é aquele que eu clamo para coexistir comigo 24 horas do meu dia. É aquele que eu peço para tirar do meu coração todo aquele amargor, toda aquela insatisfação, tudo aquilo que eu não compreendo, porque tantas coisas eu não compreendo. Eu já falei isso várias vezes, eu trago essa palavra para a minha vida. Para se fazer o vinho, moe a uva. E quantas vezes a gente precisa ser moído? Só quando a gente é moído, a gente compreende os jardins que nascem na nossa volta. A gente compreende o que existe ao nosso redor e a gente começa a glorificar e a gente começa a agradecer por tantas bênçãos em meio a tantas dificuldades. Um lugar secreto é uma decisão. Um lugar seguro também é uma decisão. E por que a gente tem tanta dificuldade de viver esse lugar seguro? E eu pontuei algumas coisas, né? A primeira coisa que vem no meu pensamento é a preocupação com o que os outros vão pensar. Por muito tempo eu senti isso. Gente, mas o que os outros vão pensar? Quem me conhece, quem convive comigo, quem conviveu comigo durante muito tempo sabe da importância do meu relacionamento com Deus. E eu tinha sempre essa necessidade de falar de Deus. Mas eu ficava com esse pensamento. O que os outros vão pensar? Gente, não me importa o que os outros vão pensar. Me importa o que Deus vai pensar. Me importa se eu estou cumprindo aquilo que urge no meu coração. Aquilo que grita dentro de mim. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Qual é a posição na sua vida que você está colocando sobre o que os outros vão pensar sobre as suas atitudes? Outro ponto é medo da gente estar com a percepção prejudicada. No sentido de que, será que isso que eu estou ouvindo é Deus? Ou será que isso é só meu ego de mulher? Isso é só minha carne? E você precisa silenciar. Você precisa estar no secreto, você precisa clamar. E Deus vai te mostrar se aquilo é direto do trono ou se aquilo é somente o seu ego, é somente para o seu crescimento humano, ou se aquilo é para o seu crescimento espiritual, se aquilo é a proposta, se aquilo é o propósito, se aquilo é a promessa de Deus para a sua vida. Então clame no seu secreto, você vai saber. Daniela, eu estou insatisfeita com o lugar que eu estou. Se movimente. Ore, lute, enfrente, pare de sofrer por algo que você deposita nos outros. A sua satisfação não vai estar em homem nenhum.
A sua satisfação será encontrada quando você depositar isso em uma única pessoa que pode te tirar dessa insatisfação, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que está presente. Tão invisível e tão palpável. Tão invisível e tão palpável. A outra questão é a gente se sentir uma improvável. Isso é uma insatisfação e isso é um anseio muito grande do meu coração e que eu tenho conversado muito com algumas pessoas chaves, porque também tem isso, gente. Escolham pessoas que estão no mesmo direcionamento que você para falar sobre isso. Porque às vezes outros amigos que não estão ainda nesse mesmo propósito, nesse mesmo processo, vai te fazer fraquejar. Ah, mas não é possível que Deus está falando com você. Não, você é uma improvável. Raabe foi uma improvável, minhas irmãs. Raabe ajudou os espias. E Raabe teve uma descendência gloriosa. Raabe traz a descendência Davi. Então, às vezes a gente se acha uma improvável. Mas as improváveis mudaram a história de homens. As improváveis constam nas escrituras. Raabe, Sara, Isabel, Esther, a mulher do fluxo de sangue. Quantas improváveis constam nas escrituras. E em nome de Jesus, que um dia nós possamos estar no livro dos céus. Porque somos improváveis, mas somos ungidas, somos amadas, somos abençoadas, somos escolhidas por Deus. Somos tudo em Deus. Não somos qualquer. Nós podemos, nós temos todas as ferramentas, porque nós temos Deus no nosso coração. E quais os frutos que você tem colhido por se manter nessa zona de conforto e de segurança? Você está feliz? Você está satisfeito? Você está equilibrado fisicamente? Você está com a sua saúde em dia? Você está equilibrado emocionalmente? Quais são os frutos que você tem colhido por estar nesse lugar, nessa falsa zona de conforto que você decidiu se colocar? Tá tudo bem com a sua vida? Que ótimo! Se não está tudo bem com a sua vida, eu te mostro a ferramenta. Eu te mostro a escolha. Eu te entrego a decisão. E a decisão é sua. Nós precisamos nos reposicionar. Nós precisamos nos reconectar. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos nos levantar. Parar de murmurar. E escolher e decidir. Fé é uma decisão. Levantar-se em Deus é uma decisão. Volto a te falar essa palavra. Um lugar seguro não te deixa dúvida. Não te deixa dúvida. Eu não tenho dúvida da minha intimidade com Deus. Eu não tenho dúvida do invisível palpável. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Escolha o seu lugar seguro. Escolha, decida por esse lugar seguro. Talvez você esteja passando pelo deserto, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias no deserto para ele entender por onde ele começaria o seu ministério, para ele ouvir de Deus o que ele precisava fazer. Jesus, gente, Jesus não sou eu, Jesus não é você não. Ele ficou 40 dias no deserto sendo testado para ele se levantar, para ele se erguer, para ele recomeçar o seu ministério. Saia da sua zona de conforto. Outra coisa que eu gostaria de ler com vocês, quando vocês participarem do devocional, conforme eu disse, traga sempre a sua Bíblia. É o seguinte, é o livro de Reis,
capítulo 6, versículo 15 a 17. Versículo 15 a 17 fala o seguinte, então, livro de Reis 2, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqui, gente, brevemente fala da história do profeta Eliseu. E do profeta Eliseu, ele vivia várias vezes. O profeta Eliseu, ele era um homem extraordinário, um homem que fazia curas, um homem ungido pelo Senhor, um homem que tinha a intimidade direta e plena com Deus. E o servo de Deus, ele não entendia frente àquele exército como eles conseguiriam lutar aquela batalha. Eles já estavam massacrados, porque frente àquele exército eles eram um pouco numerosos. Mas, gente, quando nós temos Deus para lutar as nossas guerras, não existe homem que seja capaz de enfrentá-lo. Não existe homem que seja capaz de enfrentá-lo. O demônio não conseguiu enfrentar. Satanás não ganhou nenhuma luta quando Deus esteve presente. E as nossas guerras são vencidas com o joelho no chão. As nossas guerras são vencidas com clamor. As nossas guerras são vencidas com oração. O secreto, ele vem falar ao nosso coração para como a gente deve enfrentar as nossas guerras. O secreto, ele se move no nosso coração para mostrar como a gente precisa se posicionar frente às circunstâncias que a vida nos coloca, os obstáculos que a vida nos coloca. E somente com os olhos dos céus a gente consegue confiar. E essa é uma decisão. Um lugar seguro não te deixa dúvida. Mateus 6:33 fala: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado." Em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Coloque seu joelho no chão, clame, se entregue, quebranta, abre, se rasgue, se proste, se humilha. Ele vai te dar, ele vai lutar com você. Ele vai te abençoar. Ele não vai dar o que você quer. Ele vai dar o que você precisa. Ele sabe suas dores. Ele sabe o deserto que você está passando. Ele sabe seus enfrentamentos. Ele sabe sua insatisfação. Ele te quebranta para te restaurar. Confia, se entrega, levanta. Decida, se posicione. Um lugar seguro, gente, ele é movimento. A gente vive um processo. Nós nascemos. Na nossa infância, a gente acredita nos nossos pais. Na nossa adolescência, a gente acredita nos nossos amigos. Em que momento que a gente vai confiar e entregar a nossa vida ao único Senhor e Salvador que pode nos resgatar, que pode nos auxiliar, que pode enfrentar as nossas batalhas? Um lugar seguro é movimento. Um lugar seguro é processo. Um lugar seguro flui com o Espírito que habita em mim. Ele é dinâmico, ele não é estático. Se você está na sua zona de conforto, tentando entender se aquele é o lugar que você deve estar,
Se você tá parado é porque você tá no lugar errado. O lugar seguro é movimento. Mas um lugar seguro também é calmaria. Um lugar seguro é plenitude. Um lugar seguro é amabilidade. Um lugar seguro é benevolência. Um lugar seguro é perdão. Um lugar seguro é arrependimento. Um lugar seguro é exaltação. Um lugar seguro é graça. Então, essa reflexão eu peço para que você faça. Em que posição Deus vem na sua vida? Onde você se encontra? Qual é o lugar seguro que você reconhece? Quais são as suas insatisfações? Como compreender suas insatisfações? Como fazer o seu devocional? Se entregue, levante, use das armas que você tem. E você vai encontrar a sua promessa. A palavra de Deus é fiel. Deus cumpre com a sua palavra. A gente não entende o processo, mas a palavra se cumprirá. E basta você enxergar, abrir os olhos para ter essa visão dos céus. Vamos finalizar agora com uma oração. Agradeço pela participação. Agradeço e peço que Deus tenha se cumprido. Senhor Jesus, obrigada por estar comigo mais esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, por confiar em mim, por trazer a sua palavra. Que essa palavra, Senhor, de movimento, esteja no coração de todos aqueles que necessitam de Ti. Flua, Espírito, no lar, na família, na casa, no matrimônio, na vida, no trabalho de todos aqueles que clamam por Ti, Jesus. Seja a arma que eles precisam, Jesus, para enfrentar a sua promessa. Seja a arma, Jesus, que eles precisam para enfrentar toda desordem, toda tribulação, toda dor, toda inquietude. Seja, Jesus, esse lugar seguro nas nossas vidas, Deus. Entrego a minha vida em Suas mãos, Senhor Jesus. Unja-me, me leve, me reposicione, me levante. Que a minha perseverança em Ti, Senhor, não se acabe. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Amém. Amém, Angélica. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês. Muito bom estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Que Jesus esteja todos os dias. Convidou Jesus para tomar um cafezinho com você hoje? Henri, convidou Jesus para tomar um cafezinho com vocês hoje? Senta à mesa, chama Jesus. Amém. Fiquem com Deus.